que seria uma PG decrescente? Uma PG crescente é quando os números vão crescendo. Uma decrescente é o oposto, os números vão decrescendo. Bom, duas condições para ser uma PG decrescente é que a nossa razão, uma delas é que a nossa razão seja maior que 1, e outra delas, e pertencendo a essa condição, o nosso primeiro termo tem que ser menor do que zero. E uma outra condição é que a nossa razão esteja entre 0 e 1 e o nosso primeiro termo seja maior do que zero. Então vamos ver como é que funcionam na prática essas condições. Ou vamos pôr aqui a n é igual. Um primeiro termo maior do que zero. A gente pode utilizar o menos 2 para facilitar a nossa vida. Certo? Uma razão maior do que 1. A gente pode utilizar o 2 e deixar n menos 1. Por que ela vai ser decrescente? Porque o nosso primeiro termo é negativo. E esse termo aqui, a nossa razão, a gente sempre vai acabar aumentando o nosso valor aqui, conforme vai aumentando nossos termos. Por quê? Porque a gente tem o seguinte, quando a gente põe a 2 aqui, 2 menos 1, vai dar 1, a gente tem 2. Depois no próximo termo vai ter 4, depois 8, depois 16, depois 32. E a gente vai multiplicar por um número negativo. Quando a gente multiplicar por esse número negativo, então a gente vai acabar tendo números cada vez maiores, só que negativo. Que é o caso completamente oposto àquela nossa situação anterior, da crescente. Então, vamos lá calcular. Põe um A2 aqui. A gente tem menos 2 vezes 2. 1 vezes 2 menos 1, 1. 2 vezes menos 2, menos 4. A3, menos 2 vezes 3 menos 1, 2. 2 vezes 2 vezes 2, na verdade 2 ao quadrado, vezes 2, vezes menos 2, menos 8. A4, menos 2 vezes 2, 4 menos 1, a gente tem 3. 2 ao cubo, 8. 8 vezes menos 2, menos 16. Então, os nossos números cada vez vão diminuindo. Por isso, é uma PG decrescente. A outra condição é a seguinte. A gente tem que ter um termo maior do que zero. Esse termo maior do que zero pode ser 2. Então, a gente deixa a n é igual a 2 vezes a nossa razão tem que estar entre 0 e 1. A gente pode deixar que ela vale meio, certo? Multiplicar elevado a n menos 1. O que a gente faz agora? Vamos substituir por os termos. A2 é igual a 2 vezes meio. 2 vezes menos 1, 2 menos 1 dá 1. Meio elevado a 1 continua sendo meio. A gente vai pegar o 2, multiplicar pelo de cima, e aqui embaixo vai continuar o 2. Então a gente tem 1. Vamos para o próximo. A3. 2 vezes o meio. 3 menos 1, 2. A gente tem 2. Meio ao quadrado é o quê? 1 vezes 1
1 ao quadrado continua sendo 1. E o de baixo ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. E o de cima vai pegar o de cima e o de baixo o de baixo. Então 2 vezes 1, 2. E aqui continua 4. Fazendo a redução por 2 em cima e embaixo, nós temos 1 e 2. Aqui a gente já consegue perceber que ela vai diminuindo os valores. A gente tem 1 e depois tem meio. Meio é nada mais do que 0,5. Certo? Então, se a gente tem 1 e depois 0,5, quer dizer que a gente está decrescendo os nossos valores. Mas vamos fazer o próximo aqui também. 2 vezes meio. 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Então a gente vem e põe 3. 2 vezes 1 elevado ao cubo continua sendo 1. E 2 elevado ao cubo é 2 multiplicado pelo próprio 2 3 vezes, que é 8. O 2 vai multiplicar 1 e o 8 vai continuar sendo 8. A gente reduz por 2 em cima, reduz por 2 embaixo. Aqui a gente tem 1 e o 8 dividido por 2, 4. Então, a gente vai perceber que os valores estão diminuindo, certo? 1, depois meio e depois 1/4. 1 é maior do que meio, porque meio é 0,5. 0,5 é maior que 1/4, porque 1/4 é 0,25. Então, essa condição também vale.